Olá, estamos aqui mais uma vez para transmitir a palavra do Senhor, para compartilhar um estudo da parte do Senhor. E o nosso estudo de hoje diz respeito a um tema que não é muito falado nas igrejas, na verdade não tem sido muito enfatizado, sobre um atributo de Deus, uma característica de Deus que não tem sido muito enfatizada, a ira de Deus. Nós vamos falar sobre a ira de Deus. Antes, vamos ter uma palavra de oração. Ó Senhor, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que possamos estudar sobre esse assunto e meditar um pouco sobre este atributo, que é um atributo do Senhor, que é a Tua ira, a Tua justiça. Nos ajuda, Senhor, iluminando o nosso entendimento, a mim e a todos aqueles que estão nos ouvindo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Não é um hábito muito comum das igrejas falarem sobre a ira de Deus. Na verdade, cada vez menos nós ouvimos falar nas igrejas sobre a ira de Deus. Esse tema tem sido praticamente eliminado da sociedade moderna, onde as pessoas procuram muito mais aqueles atributos de Deus aos quais elas se identificam. Então, é comum as pessoas enfatizarem o amor de Deus, é comum as pessoas enfatizarem a misericórdia de Deus, a paciência de Deus, mas não é muito comum as pessoas prestarem atenção na ira de Deus ou estudarem sobre a ira de Deus. Será que nós estamos prontos para estudar sobre isso? Será que nós estamos prontos para aceitar tudo aquilo que a Bíblia revela sobre Deus? Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos, por exemplo, a mulher samaritana, que tinha a sua própria concepção da religião, a sua própria concepção a respeito de Deus, e Jesus Cristo procurou ensinar esta mulher que a sua religião era uma religião falsa, ou que ela não estava entendendo completamente a realidade a respeito de Deus. Por isso, é comum nós nos perdermos em relação à nossa concepção a respeito de Deus. E é por isso que nós estudamos as Sagradas Escrituras, para que nós possamos afinar o nosso conceito que temos de Deus. Hoje, portanto, o nosso objetivo é falar sobre a ira de Deus. Nosso objetivo é entender o que é a ira de Deus e nos conscientizar a respeito dela e dar uma resposta a ela. O que a ira de Deus nos motiva a fazer? Quando você ouve a palavra ira, o que você pensa? A palavra ira significa um intenso sentimento de ódio ou rancor, uma intensa aversão, uma mágoa profunda causada por uma ofensa, por um mal recebido. Isso que significa ira, de acordo com o dicionário. Mas quando nós nos perguntamos, será que Deus ele é um Deus que se ira? Será que um Deus ele pode ter raiva? Será que o Deus ele pode ter ódio de alguma coisa? Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vemos que sim, é verdade, a Escritura Sagrada nos fala sobre um Deus que em muitos momentos se ira, um Deus que não ama tudo e a todos a qualquer preço. Esse Deus, ele sente ódio por algumas coisas. E esse é o nosso objetivo, então, de falar um pouco sobre isso. A Bíblia fala sobre a ira de Deus. Deveríamos nos perguntar se ela fala. E a resposta é sim. A Bíblia faz diversas referências à ira do Senhor e diversos momentos em que Deus ficou irado e até mesmo Cristo ficou irado em diversos momentos. Um dos textos que eu quero destacar é Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante. Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: a ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graças,
Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O texto vai apontar aqui uma das causas da ira de Deus, da ira, do ódio de Deus, é em relação às pessoas que praticam a idolatria, as pessoas que adoram a criatura, a natureza ou qualquer outra coisa que não seja Deus. Este é somente um dos exemplos bíblicos que nos mostra e que usa exatamente essa palavra ira. Veja novamente o versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, que trocam a verdade pela injustiça. Segundo Tessalonicenses 1, 17 ao 10 e Naum 1, 2 ao 8 também são textos que nós poderíamos usar aqui para demonstrar que Deus é um Deus que se ira. Uma evidência muito interessante a respeito da ira de Deus é a própria existência do inferno. A Bíblia diz que Deus fez o inferno. O inferno ele é uma espécie de manifestação da ira de Deus. É um lugar real que manifesta, então, a ira de Deus. Chama muita atenção o fato de a Bíblia falar mais vezes sobre a ira de Deus, até mesmo do que sobre o amor de Deus. Isso chama muita atenção. Isso nos deveria fazer com que a gente refletisse um pouco sobre esse atributo, a ira, que é um atributo que não é muito agradável para nós, seres humanos, porque, obviamente, ninguém quer saber sobre a ira de Deus, ninguém quer que a ira de Deus caia sobre a pessoa. Todavia, é óbvio que a gente tem que fazer uma diferença entre a ira que um ser humano tem e a ira de Deus. Quando a Bíblia atribui sentimentos humanos a Deus, isso é usado de forma antropomórfica, ou seja, são sentimentos humanos atribuídos a Deus, e não significa que Deus necessariamente tem esses sentimentos, assim como o ser humano tem esses sentimentos. Os estudiosos chamam essa atribuição de sentimentos humanos a Deus, de antropopatismo. A ideia é que nós não conseguiríamos entender a Deus se Deus não usasse algum tipo de linguagem apropriada para que a gente pudesse entender. Então, como poderíamos entender que Deus ele se desagrada de algumas coisas sem essa palavra ira? Ficaria difícil. Então, Deus, ele mesmo atribui a si mesmo sentimentos que são familiares do ser humano, para que a gente possa entender como ele age, como ele se sente em relação a algumas circunstâncias. Por isso, é óbvio que a ira humana, ela geralmente é uma ira pecaminosa. Isso não acontece em todos os casos, mas a maioria das vezes que nós ficamos irados é porque nós não nos sentimos no controle da situação, é porque ficamos com um sentimento de vingança, é um sentimento pecaminoso. Mas isso não acontece com Deus. Devemos entender que a ira em Deus, ela é perfeita. Assim como todos os sentimentos que Deus compartilha conosco, como por exemplo o amor, a paciência, todos esses sentimentos em Deus, esses sentimentos são perfeitos. Ao contrário de nós. Por exemplo, nós podemos amar, mas o nosso amor é sempre imperfeito. Já o amor de Deus é sempre perfeito. Nós nos iramos muitas vezes, mas a nossa ira geralmente é sempre egoísta e sempre pautada por motivações erradas. Deus, quando se ira, ele se ira por causa da sua justiça, da sua santidade, porque ele é o único ser perfeito. Poderíamos nos perguntar, por que a ira de Deus não é cruel? Já que muitas vezes a ira humana é cruel, e nós estamos admitindo como pressuposto aqui que a ira de Deus, ela não é como a ira humana, ou seja, não há maldade, não há crueldade na ira de Deus. Poderíamos destacar algumas coisas. O primeiro ponto importante é que a ira de Deus é sempre judicial, ou seja, Deus se ira porque ele é um juiz santo que está julgando alguma causa. Quando Deus julga, então, ele olha que as pessoas quebraram as suas regras, as suas leis, então ele tem o direito de se irar. Deus é o único ser perfeito, o único ser infinito, onipotente, onipresente, ele tem atributos que nós não conseguimos entender. Por isso, ele, como grande juiz, ele e mais ninguém, tem todo o direito de se irar. Nós chamamos isso de ira judicial.
A ira de Deus também não é cruel, porque ela não ignora a responsabilidade do ser humano. Ou seja, quando o ser humano está debaixo da ira de Deus, ele está por conta de suas próprias escolhas. No texto que nós lemos, nós vemos que algumas pessoas trocaram a verdade pela injustiça. E por isso elas chamaram a ira de Deus sobre si. De certa forma, então, Deus se ira com as pessoas porque elas mesmas escolhem os caminhos maus, e o homem é assim, ele escolhe sempre o caminho mau, e Deus acaba se irando, Deus acaba destinando o seu próprio ódio em relação a essas pessoas. Mas exatamente o que faz com que Deus se ire? O que faz com que Deus se desagrade dessa maneira, ao ponto de usarmos essa palavra forte, ira? As Sagradas Escrituras, elas dizem que o que suscita a ira de Deus, ou seja, o que faz com que Deus se ire, são os pecados. Os pecados das pessoas fazem com que Deus se ire. Deus é aquele que estabeleceu todo o padrão de moralidade, do certo e do errado. Como ele é o autor de todo esse padrão, ninguém, além dele, poderia realmente exigir e ficar de fato irado e enraivecido quando as pessoas quebram esse padrão. De modo que a desobediência ao padrão de Deus, a desobediência à lei de Deus, isso sim suscita, levanta a ira de Deus sobre as pessoas. Mas, obviamente, nem todo pecado é igual. Há alguns agravantes e alguns atenuantes. Por exemplo, o Breve Catecismo de Westminster, na sua pergunta de número 83, faz a seguinte indagação: são igualmente odiosas todas as transgressões da lei? Todas as transgressões da lei de Deus são iguais? E a resposta é: alguns pecados em si mesmos e em razão de circunstâncias agravantes são mais odiosos à vista de Deus do que outros. São vários os fatores e os elementos que fazem com que o pecado seja mais agravante diante de Deus ou não. Ora, diante dessa realidade de que Deus se ira e de que Deus muitas vezes manda o mal, não o mal moral, mas o mal catastrófico sobre as pessoas para demonstrar o seu descontentamento, levando em consideração isso, levando em consideração que isso aconteceu nas Sagradas Escrituras diversas vezes. Por exemplo, Deus enviou em Gênesis 6 o dilúvio, Deus enviou fogo sobre Sodoma e Gomorra, e até mesmo no Novo Testamento acontece isso. Exemplos disso na igreja, por exemplo, em Atos capítulo 5, o próprio Deus matou o casal Ananias e Safira, porque eles ali estavam usando de hipocrisia diante do Senhor. Isso deveria fazer com que a gente refletisse o atual momento que a gente está vivendo. Ora, por que Deus permitiu e até mesmo decretou que essa pandemia ocorresse? Nós deveríamos pensar sobre isso. Por certo, nós deveríamos refletir se estamos desagradando a Deus. Deveríamos nos perguntar: Deus está irado conosco? Se fizermos uma reflexão bem vagarosa, olhando para os textos da Escritura, chegaremos sem dúvida à conclusão de que um dos fatores principais pelos quais isso está sendo derramado sobre a terra é a ira de Deus. Como a ira de Deus se manifesta em relação ao tempo? É outra pergunta interessante e importante que poderíamos fazer. É algo que nós chamamos de ira temporária e ira eterna. Ou seja, em alguns momentos Deus se ira temporariamente, como pode estar acontecendo com o nosso planeta, como Deus faz até mesmo com os seus filhos, quando estes pecam contra ele, Deus os disciplina, mas essa ira não é a ira eterna. E existe também a ira eterna, que é quando todas as pessoas forem julgadas e aqueles que não são ovelhas de Cristo, não se entregaram a Cristo como o único suficiente Salvador de suas vidas, passarão por toda a eternidade no inferno. Essa é a ira eterna. A ira temporária de Deus, ela pode ser aplacada. A ira eterna, quando isso ocorrer, quando pessoas forem lançadas no lago de fogo nos últimos dias, e isso não vai mudar, isso não pode ser mudado. Isto diz respeito a toda a eternidade. Mas, obviamente, que a ira de Deus
não é somente uma notícia que nos dá medo, que nos causa algum tipo de pavor. Nós deveríamos nos perguntar como nós podemos nos livrar da ira de Deus. Ora, tanto a ira temporária e principalmente a ira eterna. O que nós devemos fazer para não passar a eternidade no inferno? Lembremos de que o inferno é uma demonstração e uma manifestação da ira de Deus. É aqui que entra o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Fato é que Deus poderia mandar todas as pessoas para o inferno porque todas as pessoas pecam. Mas aprove a Deus escolher pessoas antes da fundação do mundo e enviar Jesus Cristo para morrer por essas pessoas. E assim Deus, Ele mesmo, aplaca a sua própria ira, acalma a sua própria ira. Existem alguns nomes, ou algumas nomenclaturas que usamos para falar do sacrifício de Jesus, que nos ajudam a entender isso. O primeiro, como está exposto, é propiciação. Propiciação. A Bíblia diz que Jesus, com o seu sacrifício, ele se torna propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, nós falamos que a ira de Deus não é uma ira pecaminosa, mas é uma ira de justiça. Então Deus requer que aquele que transgride a sua lei pague pelos seus crimes. Como nós não conseguimos pagar pelos nossos crimes, como não conseguimos aplacar a ira de Deus, porque Ele é um Deus totalmente santo, inatingível, Ele envia o seu próprio Filho e o próprio Cristo faz um sacrifício de propiciação, de satisfação. A ira de Deus é jogada em Jesus Cristo ali na cruz. De forma que Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus sente o peso dos pecados das pessoas. Ele leva os nossos pecados. Ele aplaca a ira de Deus. Ele faz uma satisfação. Ele satisfaz a ira de Deus de modo que nunca poderíamos fazer da mesma maneira que ele fez. Esse sacrifício também é um sacrifício vicário, porque Jesus substitui todos nós na cruz. De forma que toda a maldição, toda a ira de Deus que foi jogada contra Cristo naquela cruz, deveria ser jogada contra nós, deveria ser lançada contra nós. Jesus nos substitui. E na cruz Jesus faz a expiação, o perdão dos pecados. É na cruz que os pecados são perdoados, que Jesus leva os pecados do seu povo. Por isso, a cruz está associada de uma forma muito interessante à ira de Deus. Se Deus não fosse um Deus perfeito, que se ira, que se desagrada do descumprimento da sua lei, se ele não fosse assim, Jesus não precisaria ter vindo e morrido pelos nossos pecados. De forma que a palavra sobre a ira também é uma palavra de esperança, também é uma boa notícia. A má notícia é que Deus está irado. E quem quer se colocar debaixo da ira de Deus? Ninguém. A boa notícia, a boa nova do Evangelho é que através de Jesus Cristo nós podemos nos refugiar da ira de Deus. Aqueles que estão em Cristo não estão debaixo da ira de Deus. E o que nos ajuda, finalmente, a meditar sobre a ira de Deus? Em que isso nos ajuda? Eu quero destacar algumas coisas. Quando nós estudamos a ira de Deus, e quanto mais estudamos e pensamos no horror que Deus tem pelo pecado e a sua terrível vingança contra o pecado, estaremos mais aptos a compreender como o pecado é algo ruim diante de Deus. Então, a ira de Deus nos ajuda a compreender como o pecado é algo sério diante de Deus. A ira de Deus também nos ajuda, então, consequentemente, a abandonar o pecado. Ora, aqueles que têm consciência da ira de Deus, de forma alguma, irão querer estar debaixo dessa ira. Portanto, nos ajuda a abandonar o pecado. A ira de Deus cria também um verdadeiro temor a Deus. Nós devemos, sim, temer e reverenciar a Deus. Se nós entendemos e olharmos para Deus da perspectiva de que Ele só é amor, nós não o temeremos da maneira devida.
E se nós fizéssemos o oposto, se nós levássemos em consideração só a ira de Deus e esquecêssemos do amor de Deus, nós também teríamos uma visão equivocada a respeito de Deus. Por isso, é interessante a gente olhar Deus de uma forma completa. Agostinho disse uma coisa interessante a respeito disso. Ele disse: se você acredita do Evangelho somente aquilo que você gosta, não é no Evangelho que você acredita, mas em você mesmo. Por isso, o Evangelho deve ser recebido por nós com um pacote completo. Vemos a ira de Deus derramada sobre Cristo na cruz. E vemos também o seu amor pelo fato dele ter, através dessa ira derramada sobre Cristo, nos dado a salvação através da cruz de Cristo. Essa ira também nos leva a um verdadeiro louvor. Por que o verdadeiro louvor? Sim, o verdadeiro louvor, uma verdadeira gratidão. Porque Deus promete em Cristo Jesus nos livrar da sua ira eterna. É isso que diz o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E para guardardes dos céus seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, foi aquele que levou os nossos pecados, aquele que aplaca a ira de Deus, aquele que conquista inevitavelmente a salvação para todos os seus filhos. Se você que me ouve ainda não entendeu o Evangelho, ainda não abraçou a Cristo verdadeiramente como seu único e suficiente Salvador, hoje você tem essa oportunidade. Entregue o seu coração a Jesus. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos dignos de repreensão. Todavia, aqueles que se colocam em humilhação e arrependimento diante de Cristo estão livres da ira vindoura, do tempo terrível que ainda virá. E que o momento que nós vivemos hoje não chega nem perto. Vamos orar? Ó Senhor, nós glorificamos o Teu nome, ó Pai. Te exaltamos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar sobre este atributo, que talvez seja um atributo até mesmo indesejável pelas pessoas. As pessoas não querem, na maioria das vezes, estudar sobre isso, estudar sobre a sua ira. Mas o Senhor tem dado a oportunidade para que nós meditemos um pouco nisso. E até mesmo na sua ira, enxerguemos o amor que o Senhor tem pelas pessoas através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe aqueles que nos ouvem. E se porventura alguém ainda não se entregou ao Senhor como único e suficiente Salvador de sua vida, a Deus pedimos que o Senhor converta esse coração e que ele possa sentir a alegria, a gratidão de ter a sua ira sobre ele aplacada através do sangue de Jesus Cristo. Pedimos estas coisas ao Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.